Olá, prezados irmãos em Cristo e demais pessoas que estão ao alcance da nossa voz e imagem. Hoje estarei falando sobre o tema A Mensagem da Cruz, Poder e Sabedoria de Deus. A Mensagem da Cruz, Poder e Sabedoria de Deus. O texto bíblico se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 24. O apóstolo Paulo começa a primeira epístola aos Coríntios exortando seus leitores a se unirem a Jesus, a fim de evitarem divisões entre eles. A seguir, o autor passa a falar da mensagem da cruz, ou seja, do extraordinário valor do sacrifício de Jesus Cristo. A igreja era composta de gregos, os quais tinham um grande apreço pela filosofia. Assim, para eles, era necessário intelectualizar a mensagem da salvação. No capítulo 1, versículo 18, está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, porque o homem natural, isto é, na forma em que nasce neste mundo, não percebe a tremenda consequência do pecado e dessa forma não pode se compenetrar na necessidade de receber Jesus Cristo como seu Salvador. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. No versículo 21, Paulo declara: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não sendo o homem capaz de conhecer a Deus através do seu próprio conhecimento, Deus, por meio da mensagem da cruz, informa aos que creem, tanto judeus como as demais pessoas, que Ele está disposto a salvá-los. Nos versículos 22 e 23, lemos: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os judeus até se dispunham a crer, desde que lhes fosse mostrado algum milagre, algum sinal. Além do que, eles aguardavam um líder militar, não um salvador pregado a uma cruz vergonhosa. Os gregos ou os gentios, por sua vez, não entendiam como aquele que morrera em aparente fraqueza pudesse resolver ou solucionar os seus problemas. Paulo então continua no versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Já disse alguém: sem a loucura e a fraqueza da crucificação, não poderia ter havido a sabedoria e o poder da ressurreição, e os inumeráveis benefícios desta oriundos. Portanto, a cruz e a ressurreição estão inseparavelmente vinculadas. Sem a ressurreição, aquela seria simplesmente a cruz do martírio. Assim, o sinal da vitória está na luz da ressurreição. Sem a nota de triunfo, sem a nota triunfal, a pregação ou palavra da cruz perde seu caráter cristão. Concluindo, por mais poderoso e sábio que o homem se considere, jamais será capaz de salvar a sua vida. E embora a mensagem da cruz lhe pareça irracional, ela anuncia, e somente ela anuncia, um único meio de remissão dos nossos pecados. Portanto, o Cristo crucificado, o Cristo preso a uma cruz, não é mais aquele, é o Cristo que venceu a morte, que ressuscitou, garantindo assim aos que creem a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.